Agora a gente vai falar do recurso de local functions, ou seja, funções locais. Foi introduzido então no C# 7 e eles nada mais são do que métodos privados, tá, de um determinado tipo, que tem parâmetros e tudo mais, e estão aninhados dentro de outro membro, né, outro método, por exemplo. E a coisa interessante é que eles só podem ser chamados dentro do método onde eles estão. Então, é um método dentro de um outro método, por exemplo, dando um exemplo aqui, e ele só pode ser acessado de dentro desse contexto. Ele não pode ser acessado por membros que estão fora desse escopo. Vamos ver isso na prática. Esse eu acho que é um dos exemplos mais simples que tem, né? Tem uma classe program, tem um método main, tá? Esse aqui é um método main. E dentro desse método eu tenho um outro método, percebe? Olha só, string inverter com um parâmetro string valor. Aqui tem a implementação do método. Leia esse método interno como um método comum. Por que ele não tem nenhum modificador de acesso aqui na frente? Porque obrigatoriamente ele é privado. Então, por definição, ele é privado. Ninguém que vier aqui de fora, static void outro método, vai conseguir chamar o inverter. Ó, não consegue, nem acha, tá? Então, ninguém consegue chamar inverter aqui de fora. Por quê? Porque ele é privado dentro desse método main e só de dentro do método main que eu consigo acessar ele. Aí vocês me perguntam, por que eu faria isso, né? Você faria isso quando você tem uma ocasião muito específica, que é dentro de um mesmo método, que no caso é esse método main, você tem que utilizar várias vezes um conjunto de instruções e você não quer repetir código. E, inclusive, por ele ser um conjunto de instruções que só vai ser utilizado dentro desse método main, você não quer expor ele fora para que outros possam ver ele. Então, você tem dois dados aqui. Você quer reutilizar e você só quer que seja reutilizável por um método específico. Então, só o main pode reutilizar e só o main pode visualizar esse método e utilizar quantas vezes ele quiser. Então, nesse caso, onde eu quero inverter duas vezes, vamos supor que só o main tem que usar isso aqui no meu código, só que eu tenho que fazer isso duas vezes. Putz, eu ia escrever duas vezes isso aqui, né? Ia ter que repetir duas vezes esse código, tanto aqui nesse primeiro exemplo e no segundo? Não. Então eu criei uma local function para fazer isso. E parou por aí. Eu vejo esse recurso sendo útil dessa forma, tá? Tem como fazer gambiarra com isso? Tem como fazer gambiarra, mas eu vejo que ele é utilizado de forma saudável dessa forma. Vamos rodar aqui. Então, basicamente, ele chamou utilizando o C# e a palavra local function, os dois invertidos, tá? Utilizou duas vezes, acessando a minha local function. Só para tirar a dúvida aqui, eu vou colocar um breakpoint, vou rodar, para vocês verem que realmente ele passa duas vezes. Passou a primeira vez com a palavra a frase utilizando o C# e segunda vez com a local function. Ok? É isso aí. Show. Simples, mas tem sua utilidade, tá?